Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira pra vocês aí, guerreiros e guerreiras. Espartamos junto, é isso aí, arru. E aí pessoal, gostaram da entrevista com o Filipão? Filipão é top demais, né? Semana que vem a gente vai ter uma entrevista muito bacana também com a Adriana Junqueira também. A gente vai falar um pouco sobre comunicação feminina, né? Ela trabalha com resgate da essência feminina das mulheres, com uma entrevista muito boa também. Mas o Filipão praticamente aí um resgatador de almas, né? Literalmente salvando vidas, né? Transformou a vida dele e transformou a vida de muita gente. Então, Deus tem alguns caminhos, alguns desígnios, né? Que Ele coloca na nossa vida, que a gente acha que às vezes é o fim do poço, mas na verdade ali é uma nova forma de reconstrução, de renascimento do ser humano, né? Eu acho que isso que é importante demais. Bom, espartanos, vamos lá, espartamos junto, mais um podcast espartano aqui, continuando aqui a história do livro de Portões de Fogo, Steven Pressfield, a história de Cheones, capítulo 7, no livro de Xerxes ainda, o último, inclusive, capítulo aqui referente a Xerxes, e Cheones vai contando a história dele. Aqui ele já vai falando mais sobre os espartanos, sobre o contato que ele teve com os espartanos, né? Ele já começa a dar início realmente a como se deu a aproximação dele com os espartanos. Primeiro ele contou a história triste dele com Diomates e Bruxiels, né? E no último capítulo terminei falando justamente isso. Olha, os acontecimentos agora que serão relatados me separaram da minha prima de Bruxiels e me levaram conforme minha vontade à Lacedemônia. Aí ele vai contando como é que ele teve contato com Esparta, né? Após certo tempo ao serviço de meu mestre Diênix, né? Diênix, braço direito de Leônidas. Então, assim, ele já vai começando a contar alguns detalhes ali, de como é que ele começou a se aproximar dos espartanos. Nesse posto foi despachado eu e um trio de outros escudeiros a serviço do meu senhor, né? E 3 outros enviados espartanos. E aí vai falando de Olímpios, Poliníax, Aristodemos, né? E aí eles vão contando aqui quando eles foram despachados para a ilha de Rhodes, né? Uma possessão do império de Xerxes ali no caso. E aí, pessoal, é o seguinte... aqui já mostrando aqui que nessa ilha aqui eles estavam realmente preocupados um pouco ali com a questão da frota ali que estava chegando da Pérsia ali, né? E é lógico que os espartanos eles foram espiar, como acontece no filme 300 também, né? Eles sobem, no caso no filme de 300, né? Eles sobem em cima de uma montanha lá, né? E ele, o arcadiano lá, tinha um espartano e um arcadiano, né? Para ver o tamanho da frota persa que estava chegando, né? Então, assim, ó, lá esses guerreiros e eu vislumbramos pela primeira vez uma fração da potência blindada da Pérsia. E aí, pessoal, como vocês podem lembrar, no filme 300, né, eu esqueci o nome agora do personagem, né, se não me engano, é Dílios, acho que era Dílios, agora eu não lembro direito, não sei se era Dílios, era Dílios e o arcadiano, eles estavam em cima da montanha. E aí, né, na hora que eles começam a ver aquela porrada de navio persa chegando, né, gente pra caramba, muito navio da Pérsia chegando, o arcadiano já começa, né, tremer nas calças ali, já começa a ficar desesperado. E o espartano ali, com mais 7 meio de maluco, né, meio psicopata, ele já começa a rir. E o arcadiano não entende nada. O que você tá rindo? Ele falou assim, até que enfim, acho que nós vamos ter um adversário à altura para nos desafiar. Quer dizer, o ego espartano era tão grande que ele sentia que agora ele ia ter o prazer de realmente poder colocar todo aquele treinamento de anos e anos, né, de uma forma mais contundente. Então ele fica feliz. E aí a gente vem para a vida moderna, né, pessoal? Você já tem esse mindset, por acaso? Na hora que você vê um tanto de trabalho chegando pro seu lado, um monte de problema chegando pro seu lado, e você consegue ficar feliz, e você consegue falar, agora eu vou testar realmente a minha capacidade de ser guerreiro e resolver esses problemas. Se fosse fazer uma analogia com a vida moderna, seria assim, né? Seu chefe te passa 500 relatórios novos e você começa a rir. Você fala assim, beleza, agora eu vou ser desafiado, agora eu vou poder mostrar todo o meu potencial, né? Quem dera fosse assim nos dias modernos, né? Mas a gente aprende muito com a mentalidade maluca, inclusive, desses guerreiros, né? A gente aprende demais, né? É uma forma diferente de ver a vida, de ver os problemas, né? E aí o arcadiano acha o espartano meio insano. Cara, você é meio insano, você é doente, né? E ele fala, não, graças a Deus, agora nós vamos ser desafiados, agora realmente a gente vai... Realmente, quem sabe a gente possa realmente fazer uma luta bacana, né?
uma luta pau a pau, porque até então ninguém conseguia encarar os espartanos de frente, não. Eles ganhavam tudo, né, pessoal? Então, os navios foram chegando. Alguns chegaram primeiro, alguns chegaram depois. E aí ele vai falando o seguinte: olha, eu tive a tarde livre e aproveitando o tempo para aprender o que eu podia sobre a ilha. Me deparei com um destacamento de atiradores de Rhodes se exercitando. Conversei amigavelmente com vários deles, que se mostraram mais do que ansiosos por demonstrar sua perícia. Observei quando arremessaram com a funda, com a velocidade e a perícia assombrosa, seus projéteis de chumbo, 3 vezes maiores que um polegar humano. Com esses projéteis mortais, conseguiam perfurar pranchas de 1 centímetro a 100 passos, atingir 3 vezes o metro e atingir 3 em 4 vezes um alvo do tamanho do peito de um homem. Um deles, um garoto da minha idade, estava me mostrando como os atiradores talhavam com os seus punhais saudações esdrúxulas no chumbo macio de seus projéteis. Como é isso? Amor e beijos. Quando um do pelotão olhou para cima, né, e apontou para o horizonte na direção do Egito. Só dando uma pausa aqui, né, pessoal? É até engraçado isso. Os pessoal tava talhando os punhais, praticamente escrevendo frases ali nas espadas deles ali, né? E aí é muito engraçado as frases, né? Coma isso, coma minha espada, literalmente, né? Na verdade, olha, isso aqui na verdade é amor e beijos. Toma, amor e beijos pra você. Eu tô te cortando aqui no meio. Tinha um pouco de sadismo, né, nisso aí, né? Chega a ser até engraçado um pouco. Bom, continuando. E aí quando o pelotão olhou para o horizonte do Egito ali, eles viram velas, talvez uma esquadra, há pelo menos 2 horas. Pessoal, esquadra, para quem não sabe, conjunto de navios, tá? Olhou para cima e apontou para o horizonte na direção do Egito. Vimos velas, talvez uma esquadra, e os atiradores não lhes deram importância. E continuaram ali no treinamento sem estar nem aí, né? Não mais que meia hora depois, o mesmo homem apontou de novo, dessa vez já com assombro e ao mesmo tempo admiração. Todos pararam e olharam. Lá vinha a esquadra já dobrando o cabo e aproximando veloz o barlamento de quebra-mar. Ninguém havia visto navios daquele tamanho movendo-se tão rapidamente. Devem ser barcos leves de regata. Dizem alguém aí. Nenhum navio do tamanho do normal e certamente nenhum nau de guerra poderiam deslizar na água com aquela velocidade, né? É engraçado isso aqui porque é o seguinte, pessoal. Primeiro, você sente um medo. Lógico, você tá lá de boa, treinando. Ah, o exército persa tá chegando. Aí você vê aquele, né, de longe, aqueles barquinhos chegando. Ah, isso não é nada, não. E de repente, quando vai chegando aquela frota gigante, você começa a tremer nas bases. E aí você começa a ver o tamanho dos navios e a velocidade dos navios. Você começa a ver a tecnologia dos persas na época. Você começa a ficar assombrado ao mesmo tempo admirado, né? É quando o cara vê um carro novo aí, um carro que saiu aí, que ele abre a porta de um jeito diferente, entendeu? Você começa a ficar assustado, né? E aí no caso deles aqui, essa mistura de sentimentos, né? Porque sabiam que esses navios estavam indo para matar eles. Ao mesmo tempo, né? É legal, né, conhecer um pouco da tecnologia de outros povos, de outras culturas, né? Se abrir para isso, né? Eu acho que essa reflexão é importante também, nesse sentido. Mas continuando. Eram os navios de guerra, galeões de 6 remos de tiro, tão firmes à superfície da água, que as cristas das ondas ficavam com o palmo das amuradas. Competiam entre si por esporte, sob a bandeira de sua majestade. Quer dizer, os caras estavam indo ali para a guerra, só que eles ficavam disputando quem chega primeiro ainda, né? E competiam por esporte e treinavam para a Grécia, para a guerra, contra a Grécia. Para o dia de seus ariedes revestidos de bronze, levariam as frotas da Elade ao fundo. Quer dizer, igual eu falei, eles estavam chegando na Grécia para destruir tudo. Eles estavam chegando pomposo lá, eles estavam chegando para detonar. Eles estavam indo para cima, né? Naquela noite, Diênix e os outros emissários, né, foram simplesmente a pé ao ancoradouro de Lindos, em Lindos. As naus de guerra foram levadas à praia, guardadas pelos marinheiros egípcios. Reconheceram os espartanos por seus mantos escarlates e cabelos compridos. E assim se seguiu uma cena meio esquisita, né? Nesse ponto aqui, pessoal, é engraçado isso, né? Você vê a cultura espartana, né? Vem chegando aquela frota gigante, alguns começaram a ficar com medo, né? Outros misturados com esse sentimento de admiração, né?
Muitas coisas na sua vida vai ser assim, tá, pessoal? Muitos problemas gigantes vão chegar na sua vida, mas ao mesmo tempo você vai aprender demais com esses problemas. Você vai aprender muito com esses problemas. Você vai ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa 1000 vezes melhor depois de ter passado por um problema muito complexo, né? Quando a vida te obriga a resolver um problema muito complexo, você não tem noção da capacidade da pessoa que você se torna nesse processo, o tanto que você aprende, o tanto que você evolui, o tanto que você amadurece, né? Mas aqui é engraçado aqui a atitude dos espartanos, porque os caras começaram a chegar, os navios, e os espartanos, sem questionar, sem pensar, já foi para cima, já foi de encontro aos caras, né? O Diênesis aqui já foi para cima do navio ali, já foi ter uma conversinha com os caras, né? E os caras reconheceram, não, aqueles ali são os espartanos mesmo, os caras são cabeludos, né? E os caras têm o manto vermelho ali, né? Duas características fortes de Esparta, né? O cabelo grande, porque demonstra vitalidade. Os espartanos gostavam de mostrar que, além de todas as polis, né? Eles eram os únicos guerreiros ali com os cabelos maiores, porque aquilo ali era um sinal de vitalidade, né? Era supremacia. Olha, meu cabelo é grande, eu tenho mais vitalidade, eu tenho mais saúde que você, eu sou soberano, eu sou, né? A xenofobia mesmo, espartano, né? E o manto vermelho, vocês já sabem, né? Era justamente para qualquer tipo de sangue que fosse arrancado de um espartano, o manto vermelho ali, ele, de certa forma, estaria encobrindo aquele sangue ali, e daria aquela sensação que aquilo ali já faz parte da tinta, né? O manto coberto a sangue mesmo. Era para disfarçar o sangue, literalmente mesmo, nas frentes de batalha, né? E aí, o espartano de Diênesis já vai para cima, já vai para uma negociação ali, de certa forma, né? E aí a negociação é um pouco até irônica, né, pessoal? O capitão dos marinheiros acenou com um sorriso para que os oficiais espartanos avançassem da multidão que se reunira para embarcar as naves, né? E o conduziu a uma visita completa de inspeção do almirantado. Os homens fizeram piadas através de um intérprete, né? Sobre como em breve estariam em guerras uns com os outros. E se o destino os faria reencontrar frente a frente na linha da matança. Pessoal, isso aqui é meio estranho, é meio bizarro, né? Porque esse tipo de encontro que eles fizeram aqui foi um encontro preliminar à batalha. E é como uma luta de UFC. Já viu o lutador de Ultimate Fight? Eles têm uma entrevista ali primeiro, tem a pesagem, né? Um fica olhando pra cara do outro, um fica falando que vai detonar com o outro, né? E é um encontro antes da luta ali, né? E eles ficam ali fazendo aquela sondagem ali do adversário, né? Então, basicamente, era isso que eles estavam falando aqui. E aí um povo começa a tirar sarro do outro aqui, a fazer aquela coisa assim, né? Aquela negociação meio provocativa, né? E aí os marinheiros egípcios, eles eram os homens mais altos, né? Eles eram mais altos. Quase negros, queimados pelo sol de sua terra desértica. Estavam prontos para a guerra, com grevas, couraças de escamas de bronze e elmos com penachos de avestruz e detalhes dourados. Suas armas eram a lança e a cimitarra. Estavam animados, comparando os músculos traseiros de suas coxas com os dos espartanos, enquanto todos riram na sua língua inteligível à outra, né? Então aqui, eles estavam se achando superiores, né, de certa forma, porque tinham pernas e traseiros ali mais fortes, né? Mas quando a gente estuda a questão da alimentação dos egípcios, era uma alimentação mais afeminada. Eles comiam o dia inteiro, eles comiam uvas, eles comiam frutas. Os espartanos eram mais o caldo negro mesmo, gordura, no final da noite, né? Onde que eles iam ali para os galpões ali da Cistia, né? E os espartanos faziam jejum intermitente, comiam uma vez só no dia. Então, na questão esquelética, muscular, os espartanos eles tinham muito mais estrutura muscular na parte superior, né? E já esses rapazes aqui da Pérsia, aqui, os soldados da Pérsia, coxa, bunda, né? Que geralmente são, quando tem a questão de hormonização, são coisas que são características mais femininas, né? A bunda grande, as pernas ali, né? São coisas que a gente repara mais nas mulheres, né? Porque eles tinham a comida mais afeminada, né? A comida, tipo de comida, de cultura, né? As coisas que eles comiam, né? Era diferenciada da dieta espartana. Era diferente da dieta e do treinamento espartano. Os espartanos realmente, os caras eram trincados mesmo, os caras eram rasgados mesmo. E gordura, proteína, coisa básica, né? Uma ou outra azeitona, uma ou outra fruta, mas assim, e comia uma vez só no dia, né? Jejum intermitente, fazia monorrefeição.
Já esse pessoal da Pérsia comia o dia inteiro, né? E essa alimentação assim à vontade. Bom, e aí os marinheiros aqui começam a provocar, né? E aí os espartanos começam a ver o que tipo de armas que eles usam, como é que era a armadura deles, né? E eles começam a ser arrogantes, eles começam a apresentar o navio para os espartanos, né? E de certa forma os caras não são bobos, os caras vão já olhando o tipo de arma que eles usam, a armadura, como é que aquele navio se dá, né? E aí eles vão. E aí tem o seguinte diálogo. Prazer em conhecê-lo, seu cretino cara de hiena. De hiena que já manda essa pro capitão, né? Falando em dórico e batendo afetuosamente nos ombros dele, né? Mal posso esperar para cortar suas bolas e enviá-las para uma cesta. O egípcio riu sem compreender o que ele estava falando, né? E sorriu exultante, proferindo algum outro insulto na sua língua também estrangeira, sem dúvida igualmente ameaçador e obsceno, né, pessoal? Ameaçador e obsceno. É engraçado isso aqui, porque um xingando o outro aqui em línguas diferentes, um rindo na cara do outro, dando tapinha nas costas. Mas, ó, eu vou cortar suas bolas, eu sou um bosta, e eu vou destruir, ó, seu merda. E aí ficou nesse diálogo engraçado e esquisito aqui ao mesmo tempo, né? Diênix perguntou o nome do capitão, que o homem respondeu ser Pitamitecus. A língua espartana foi vencida e decidiu por Teco, né? Um outro tipo de língua chamada Teco, o que pareceu agradar também ao oficial. E aí eles conseguiram chegar a uma língua que ambos sabiam falar para poder ter um diálogo ali, né? Perguntaram-lhe quantos navios de guerra como aqueles o grande rei tinha na sua marinha. 60, foi a resposta traduzida. 60 navios que vocês têm? Perguntou Aristodemos, o espartano Aristodemos. E aí o egípcio deu um sorriso radiante e respondeu: 60 esquadras, 60 esquadras, né? Cada conjunto de esquadra, né? A gente faz uma suposição aí de 4 a 10 a 6 navios, né? Então uma esquadra é um conjunto de navios. E eles tinham 60 esquadras, né? Então é realmente monstruoso, né? Monstruoso. E é engraçada essa cena aqui, eles conversando aqui, porque a gente lembra muito de jogador de futebol também, né? Às vezes que você vai para um jogo de futebol, de Copa do Mundo, né? Os caras falam línguas diferentes, um tentando conversar com o outro ali na base dos sinais ali, mas um não sabe falar a língua do outro, né? E às vezes tem aquela rivalidade do futebol, um vai xingando o outro também na língua do outro e o outro não entende nada e fica por isso mesmo, né? Então a gente vê a importância também da gente, né, saber falar línguas estrangeiras, né? A gente dominar uma outra língua também, né? Para a gente poder conseguir manter o diálogo com outras culturas e aprender demais com as outras culturas, né, pessoal? Principalmente. Bom, os marinheiros conduziram os espartanos ali para uma inspeção mais detalhada ali das naus de guerra, que arrastadas para a areia haviam sido tombadas sobre vigas, deixando a parte de baixo dos cascos expostas para limpeza e calafetagem. Tarefas que naquele momento os marinheiros de Tiro realizavam com entusiasmo. Sentiam um cheiro de cera de abelha. Os marinheiros enceravam o bojo das embarcações para a aceleração da velocidade. O madeiramento da naus não eram das tábuas corridas nem coberto com breu, como os navios de guerras gregos, mas bem nivelado, bem diferente. Até mesmo a junção entre o ariete e o casco ali, né, era vitrificada com cerâmica, o que aumentava demais a velocidade do navio, e encerado com uma espécie de óleo baseado em nafta que os marinheiros aplicavam nos remos. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza já esse podcast espartano e o título está mais que claro, a reflexão está mais que clara aí para vocês. Várias pessoas vão aparecer na sua vida e vão ser arrogantes. Sim, eu sou foda, eu viajei para tal lugar, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu comprei, eu fiz, eu sou foda, né? E muita gente acaba tendo aquele sentimento de... Você fica aquele sentimento de repugnação, né? Você não quer ficar perto da pessoa, você fala, cara arrogante, cara chato, né? Que não, mas aproveita essa situação, né? Se uma pessoa está sendo arrogante com você, mas está ali mostrando as coisas que ela conquistou, vai mais a fundo. Como é que você fez para conquistar? Como é que você usou isso aí? E esse navio seu aí? É muito bonito. Como é que eles atingem essa velocidade aí? Querendo ou não, os espartanos são muito inteligentes ali e aproveitou a arrogância dos persas ali, dos egípcios ali, para saber como é que aqueles navios alcançavam a velocidade tão grande, né? E aí, igual eu falei aqui, eles viram que cera de abelha aqui acelerava, né?
um óleo também passado ali na base de nafta, né? Nos remos. E aí eles descobriram como é que eles conseguiam uma velocidade tão grande, né? E falaram assim, vamos levar isso aí para os gregos, né? Vamos levar isso aí para Esparta, porque a gente aprende aqui, a gente aprende através da ignorância do inimigo, que está se achando arrogante, que está se achando superior, mas mal sabe o inimigo que ele está mostrando as armas dele, está mostrando o transporte que ele usa, está mostrando a armadura que ele veste, né? Então a gente já pode se preparar muito melhor para uma guerra nesse sentido. Então, pessoal, a reflexão de hoje é essa aí. A gente finaliza o capítulo dizendo o seguinte: o nome do capítulo é esse mesmo. Aproveite a arrogância para a análise. Aproveite. Às vezes você vai ficar perto de gente chata, às vezes você vai ficar perto de um chefe ou de um colega de trabalho, uma pessoa que você não suporta, mas a pessoa sabe demais, a pessoa é muito inteligente. Então aproveita, suga como uma esponja ali, tudo ali que você pode conseguir ali, que vai te fazer a diferença, né? Eu vi até o Ratinho, né, aquele apresentador do SBT, né, falando que trabalhou com o Alborguete, né, que é aquele outro apresentador polêmico, né, de casos policiais. E ele falou assim, cara, o cara era insuportável, mas eu aprendi demais com ele. Ninguém conseguia conviver com ele direito, era um cara insuportável, mas eu cresci demais trabalhando com ele, porque a forma quando ele conduzia o programa, né, então aquilo ali foi a minha faculdade, literalmente, né, o Ratinho falando sobre isso, o Carlos Massa, né, e eu achei muito legal isso, porque você tolera uma situação, uma pessoa chata e tal, mas a pessoa tem conhecimento, né, e aí você passa por cima do seu orgulho, você engole uns sapos ali de vez em quando, mas ali você está crescendo, né? Acho que isso que é importante, fazer essa análise. E do inimigo a mesma coisa. O inimigo vai vir para cima de você, ele vai mostrar suas forças, mas às vezes se ele estiver mostrando demais, estiver sendo arrogante demais, aproveita essa arrogância dele. Tá, mas como é que você faz isso? Como é que você... Ah, tá, beleza. Não, você viajou, você comprou, você investiu, mas onde que você investiu? Ah, legal, interessante. Esse investimento é bom, é seguro, tal. Enfim, vai puxando, né, informações aí, vai fazendo análise, né, e acaba trazendo isso para sua vida, guerreiro. Acaba fazendo uma análise técnica, né, e acaba aproveitando dessa situação para você crescer na sua vida, para você aproveitar daquele momento que parece chato, né, conversar com aquela pessoa chata, mas aquela pessoa chata ali, ela pode te dar um caminho, ela pode te mostrar uma coisa que você não estava vendo, né? Acho que isso que é o fundamental. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, espero que vocês tenham gostado. Mais um podcast Espartano. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostando das entrevistas também. E espartamos junto aí, pessoal. Manda bicudo espartano no like aí, se inscreva no canal, arruma o sininho e tamo aí. Arru!